E como é que a gente faz para desarmar essa bomba relógio, trazendo práticas, ferramentas, coisas concretas, pés no chão, que dá para a gente trazer para o dia a dia, né? Nosso dia a dia de pais ocupados, atarefados, mas que vão diminuindo o impacto desses estressores, anulando esses estressores e, na verdade, até trazendo um pouquinho mais de água, um pouquinho mais de qualidade de vida ali para nossa jarra de água, ao invés da gente consumir a qualidade de vida da relação sendo consumido por esses estressores. E o primeiro ponto é a gente ter consciência de que a gente está vivendo tudo isso. Já reduz muito o efeito que esses estressores têm na nossa vida. A gente olhar e falar assim, ok, eu estou estressada porque de fato eu estou dormindo pouco, eu estou estressada porque a carga de trabalho aumentou bastante, né? Ter consciência de que tudo está acontecendo já é um grande passo, porque muitas vezes a gente tá e começa a ficar estressado, nervoso e a gente não percebe o porquê. A gente sabe que, a gente sente, obviamente, que alguma coisa mudou, mas a gente não consegue ter clareza para enxergar exatamente o que está acontecendo. A gente só sabe que o relacionamento tá ruim, tá difícil, a paciência tá curta, o tempo tá curto, mas a gente não consegue olhar de forma objetiva para o que está acontecendo. Você conhecer os estressores é a mesma coisa que você, de tempos em tempos, poder sair do olho do furacão e olhar que você está dentro de um furacão. O furacão ainda continua lá, talvez você vai voltar para o furacão, mas você já sabe o que está acontecendo, então você consegue manipular a sua realidade. E quando você tem essa consciência, você também percebe que isso é uma fase que vai passar. Né? Esse começo, de fato, ele é demandante, ele é mais exaustivo, principalmente no aspecto físico, né? Os desafios, claro, da paternidade, da maternidade, eles vão continuar, mas esse começo que é mais turbulento, né, do início ali da vida dos nossos filhos, vai passar. E se a gente se unir enquanto casal, enquanto, né, parceiros de criação, parceiros de vida, é mais fácil a gente superar esses obstáculos do que a gente se colocar contra o outro nesse momento. Com certeza, eu diria até mais, é uma oportunidade incrível para aumentar a parceria, a intimidade, a conexão do casal. Né? Quando a gente olha, utiliza essas ferramentas, utiliza essas técnicas, tem consciência sobre o que está acontecendo, fortalece, a coisa fica mais forte, vocês vão sair mais fortalecidos, mais unidos do que nunca. E o que a gente pode fazer então de forma prática? Vamos falar então de algumas ferramentas práticas mesmo para trazer para a nossa vida, trazer para o dia a dia, para ajudar a gente aí a perder um pouquinho menos de água, colocar uma aguinha de vez em quando na nossa jarra. A base de tudo que a gente vai falar agora é empatia. Eu gosto de falar que a empatia vai salvar a humanidade. Se a gente investir para as pessoas, para os nossos filhos, para as crianças desenvolverem a empatia, né? É uma habilidade que a gente precisa ter para melhorar as relações. Cara, os muros vão cair, os preconceitos se diluem, as pessoas se unem, a gente consegue desarmam, conseguem se conectar verdadeiramente através das necessidades, entendendo o que o outro precisa, se colocando no sapato do outro e a partir dali tendo uma conexão emocional e percebendo o que de fato aquela pessoa está sentindo, o que de fato aquela pessoa precisa e como que eu posso participar, né? Ajudar de alguma forma nessa necessidade. Então a gente vai entrar no mundo da empatia. Tudo que a gente vai então aqui trazer de ferramentas, de conteúdo, é essa base, é para ajudar na prática da empatia. Né? A gente sabe que a vida mudou para os dois, mudou para o pai, mudou para a mãe, mudou para os parceiros de criação em geral, e a gente quer ajudar a cada um de vocês a chegar onde essa pessoa está. Né? Quem é essa nova pessoa? O que ela está precisando? Como é que eu posso, então, ir até ela e vice-versa? É sobre isso que a gente vai falar agora. Tudo que a gente vai falar aqui você encontra nessa página no PDF para você poder baixar e seguir o passo a passo ali de todas as ferramentas. A primeira ferramenta é uma lista de atividades para ajudar a vocês a reequilibrar o trabalho com a casa e com o bebê, caso esse trabalho ele esteja desequilibrado. Seja um estressor, Seja um dos estressores aí da rotina de vocês. Então aqui nesse exercício, cada um vai listar quais são as atividades que cada um faz em relação às atividades da casa e em relação ao filho. Né? Listar todas as atividades. Tem que listar mesmo, escrever no papel, hein, gente? Não é só falar. Por trocar, por dar o banho, é realmente escrever para ajudar realmente a ter consciência. E aí olhar para essa lista de atividades e entender, isso aqui está equilibrado? Tem alguém que está doando mais?
né? Esse desequilíbrio é um dos motivadores do estresse. E aí, juntos, entender como é que vocês podem reequilibrar essas atividades. E isso é dinâmico, tá? Porque às vezes é uma pessoa que faz essa atividade hoje, amanhã vai ser a outra, a rotina com o bebê ela muda constantemente, né? Assim, entrou numa nova fase, a rotina mudou, e aí às vezes precisa de um ajuste nessa distribuição de atividades. Esse é um ponto super importante para estar atento. Essa nova rotina que o bebê traz, ela precisa ser testada. E vocês vão pensar, vamos fazer desse jeito. Você faz isso, eu faço aquilo, tal. No papel funciona perfeitamente. Quando chega na prática, a coisa não funciona muito bem. Então, até ajustar e chegar num equilíbrio e a rotina da casa funcionar, tem que ter uma paciência e experimentação. E esse olhar para mudar. Não deu muito certo. Vamos tentar um pouco diferente? Vamos repactuar aquelas responsabilidades. Você faz isso, agora eu faço aquilo, que acho que talvez funcione melhor. E aí, uma vez que estabilizou, não se apega. porque pode mudar a qualquer momento. Pode mudar, porque o seu bebê está mudando, está crescendo e está... Enfim, muda. E aí muda novamente a rotina, novas necessidades, horários, aquela coisa toda. Então, é sempre esse repactuar, esse olhar de atividades, ver se alguém está sobrecarregado, não está. E as listas são fundamentais, ajudam a gente a ter essa visibilidade bem pé no chão para conversar, para negociar, para chegar no equilíbrio e não ficar um doando mais do que o outro, porque isso gera estresse mesmo. E aqui no nosso caso, a gente pode compartilhar com vocês como é que a gente distribui, por exemplo, as atividades na rotina da noite, que é uma rotina bastante definida do que a gente faz ali no nosso dia a dia. E que demorou pra gente chegar nessa configuração. Demorou. Foram muitos erros e acertos. Foi. E pode ser que amanhã mude também, mas hoje é a rotina que tá dando certo pra gente, né? Então, a gente, quando chega em casa, né, tem toda a rotina até a bebê ir dormir, mas a gente funciona mais ou menos dessa forma. Enquanto o Bruno, a gente chega, né, e aí quando vai chegar o momento ali da janta, o Bruno fica com a Alice. É o momento que eles têm ali pra brincar, pra estarem juntos, né, pra se divertir. Enquanto isso, eu estou ali preparando as coisas do jantar da Alice. Quando o jantar tá pronto, então o Bruno, ele dá o jantar pra Alice, então ele que é responsável por ficar ali com a Alice, dá o jantar pra ela. Enquanto isso, eu vou arrumar as coisas do banho. Então eu subo, vou lá até o quarto, separo a roupinha que ela vai utilizar pra dormir, arrumo ali as coisinhas do banho. Terminado ali o jantar, ele leva a Alice até o banheiro, para que eu possa dar o banho nela. Aí o banho com ela, eu tomo o banho junto. Entro com ela no banho, dou o banho junto. Enquanto eu estou dando banho, o Bruno está lá embaixo arrumando a cozinha, limpando, né? O chão, limpando a bagunça. Porque a Alice come fazendo aquela lambança, derruba comida no chão. Quem sabe que faz uma sujeirada, né? Exatamente. E aí, enquanto eu tô dando banho nela, ele está ali arrumando a cozinha, a parte de baixo. Quando terminamos o banho, o Bruno tira ela do banho e vai levá-la para se trocar. Então, coloca a fralda, coloca a roupa, troca a roupa, penteia os cabelinhos e eu termino de tomar banho. Termino o meu banho, o Bruno tá lá trocando ela. Tô passando aqui que é muita coisa. Quando ele termina de trocar ela, nós vamos escovar os dentes, que é uma batalha na nossa casa. Vamos juntos escovar os dentes da Alice. Então a gente vai lá em dois, Bruno segurando na frente, eu segurando atrás, escovando. E juntos nós escovamos o dente da Alice. Nisso, terminado de escovar o dente, levo ela pra mamar, né? Dar aquela mamada antes de dormir. E nisso o Bruno termina de arrumar a casa. Alguma coisa ainda ficou lá na cozinha, os brinquedos bagunçados, enfim, o que precisa arrumar, eu vou arrumar. Exato. E aí, quando eu termino de dar o mamar, o Bruno volta pro quarto e é ele o responsável de colocar a Alice pra dormir. Ele que coloca a Alice pra dormir toda noite. E aí, quando ele consegue colocar ela, né, quando ela dorme, temos um momento nosso. Terminada toda essa rotina, ele desce e aí nós temos aí um tempinho nosso até o momento que ela acorda. A gente vai jantar, vai assistir alguma coisa, vai conversar e aí a gente decide como é que a gente exatamente, como é que a gente usa esse tempo nosso. E aí à noite, quando ela vai dormir, a Alice vem, dorme comigo o resto da noite. Eu sou responsável pela parte da noite, depois o Bruno pela parte da manhã, mas isso é outro exemplo. Pra vocês verem, olha só, é um jogral, né? Uma dança sincronizada, exatamente. Né? É uma dança.
mas está equilibrada. Os dois se sentem bem, os dois se sentem equilibrados nos seus papéis. Muito importante também entender as aptidões e facilidades de cada um. Eu não tenho familiaridade nem gosto pela cozinha, a Lari tem, então ela faz a comida e eu limpo tudo que tem que limpar. Alimentação, a Alice, ela come melhor comigo do que com a Lari. Quando a Lari tá junto, ela quer o peito, ela quer sair, então ela fica mais agitada, então comigo ela come melhor. Então eu gosto de dar a comida para ela, para mim é um prazer, a gente se diverte. Então a gente também vai vendo as aptidões, como as coisas vão se encaixando e como isso vai se reequilibrando através de tentativas e erros e através de muito diálogo. Tem um ponto que é super importante também, esse reequilíbrio, né? Ter a participação ativa das duas partes é super importante para fortalecer o vínculo que você tem com o seu filho. Então, quando você está muito alheio à rotina do dia a dia, o que está acontecendo ali dia após dia, esse vínculo também vai sendo prejudicado, né? Então, assim, a Alice tem um vínculo muito forte estabelecido com nós dois, justamente porque nós somos muito presentes na rotina dela de forma muito consistente. Então, ela sabe que tem uma presença ativa das duas partes ali. Então, isso faz muita diferença no fortalecimento do vínculo. Ai, que dança linda! É tão bonita a nossa dança da noite. E aí, vamos então para a segunda ferramenta para ajudar nesse reequilíbrio do casal, que é a lista de necessidades, que é uma lista de pedidos de ajuda, algo que eu realmente preciso de ajuda, é uma necessidade que eu tenho e é um grito de socorro, de uma certa forma, vamos escrever essas listas. Os dois têm necessidades diferentes e isso precisa estar claro para o outro. Né? Se a gente não fala, só fica na nossa cabeça, como que o outro vai saber? E se eu não peço ajuda, como o outro pode ajudar? Então, nessa lista também é muito importante falar se aquela necessidade, se aquele pedido de ajuda é algo pontual ou é algo que precisa entrar na rotina. Então, é uma ajuda pontual ou algo que precisa ser feito todo dia, ou toda semana, ou todo mês. E aí pode ser uma necessidade, eu preciso dormir um pouco mais, eu preciso fazer a unha. Eu preciso sair com alguém, com uma pessoa, uma amiga, para poder, né, dar uma espairecida. Eu preciso ser ouvida. Eu preciso fazer uma atividade física para botar um pouco o corpo em movimento. É importante nessa lista de atividades você focar em si, né? Não é no outro que você acha que o outro tem que fazer e tal. É o que você realmente está precisando. Eu realmente estou precisando ali de algumas horas de sono a mais, que senão eu não vou conseguir. Eu estou precisando de ajuda no momento do jantar. Eu estou precisando... Diga, né? Escreva realmente qual é a necessidade que você está sentindo. Porque a partir da sua necessidade, você pode mostrar para o outro, é aqui que eu preciso de ajuda. Então, se é uma necessidade pontual, por exemplo, de eu poder sair com uma amiga para tomar um café, então eu preciso da sua ajuda para ficar com o filho durante tantas horas nesse dia da semana, porque eu preciso desse alimento social para poder dar uma respirada e poder voltar para minha rotina com mais tranquilidade. A terceira ferramenta, bastante poderosa de conexão, de empatia, gostosa de fazer, porque é gostosa, eu vou falar mesmo, vocês vão entender por que é gostosa, que é responder a seguinte pergunta: o que nos fez estar juntos? Essa pergunta, ela traz a memória do antes da transição para a paternidade, que é aquele momento em que vocês se conheceram, se conectaram, criaram uma relação íntima e decidiram, então, ir para um projeto de vida conjunta e de paternidade e maternidade. Essa atividade faz você sair do furacão. Lembra que a gente está lá no furacão, cheio de problemas, estressores. Aí quando você faz essa atividade, você sai e olha o furacão de fora e fala assim, nossa, tem muito mais na nossa relação, tem muito mais na nossa vida do que esse furacãozinho que a gente está vivendo aqui, que vai passar e faz parte ali dos primeiros anos, e ok, mas vai passar, só que você vê que tem muito mais. Então é ver fotografias, é conversar das viagens que vocês fizeram, das coisas engraçadas. De momentos que vocês passaram, de atributos de personalidade que você admira, que você gosta na outra pessoa. Né? A gente já fez isso várias vezes, pegar o nosso Instagram, né? Nós somos nômades digitais, viajamos muito, né? Viajando e trabalhando. Então a gente às vezes olha lá no começo todos os lugares que a gente já passou, as histórias engraçadas, os perrengues, tudo que a gente já construiu juntos, né? E olhar
que, como você falou, é maior do que esse momento pontual que a gente está vivendo, que pode ser bastante demandante, estressante, mas a nossa relação tem muito mais do que esse momento demandante e estressante. Você ganha uma perspectiva muito mais longa do tempo do que simplesmente aquele momento que está acontecendo. Ai, que lindo! A quarta ferramenta aí para ajudar nesse processo é a lista de reconhecimento, que ela pode ser feita aí de maneira periódica, né? Às vezes uma vez por mês, tal. É você parar e reconhecer o que o outro fez de legal nesse período, né? Pegar e realmente olhar para aquela pessoa e às vezes a gente na nossa rotina... Reconhecer, agradecer. A gente na nossa rotina corrida às vezes não para e olha e fala assim, obrigado. Obrigado por você ter feito isso, por você ter me dado algumas horas de sono a mais, obrigado por aquele jantar gostoso que você cozinhou pra gente, obrigado pelo tempo em família, obrigado pelo seu bom humor. Enfim, reconhecer aquela pessoa e agradecer, né, as coisas boas que aquela pessoa proporciona para você, proporciona para sua família. Às vezes também reconhecer, poxa, eu reconheço que você está fazendo o seu melhor, que eu adoro o jeito como você brinca com nossa filha, eu vejo como você se dedica, ou coisas que você quer reconhecer, que você enxerga no outro, que são boas, positivas, e valorizar abertamente para ela, entregar de volta essa valorização. Isso aí desarma, isso abre corações, isso conecta profundamente. A quinta ferramenta, ela é super importante e é das que tem mais resultado, que é definir de forma clara, ter isso consciente e na rotina, colocar na agenda rituais que são importantes para o casal, rituais que moldaram, que formaram o casal. Todo casal, né, ele se forma em torno de coisas que vocês gostam de fazer juntos. Então é muito importante vocês revisitarem ou terem isso claro, o que a gente gosta de fazer juntos, que nos conecta profundamente, que nos conecta de forma íntima. E colocar isso na agenda, né, o famoso Vale Night, para que vocês possam, pelo menos uma vez por mês, viver aquele ritual de conexão profunda. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente adora jantar com um vinhozinho, meia luz, comida boa, meia luz, uma musiquinha e conversar e tomar um vinhozinho. Cara, isso pra gente é extremamente conecta, revigorante, energiza a relação. E mesmo que for ali 2 horinhas, assim, é super... A gente estava falando sobre isso esses dias, de que esses momentos são muito mais raros, né? Antigamente a gente fazia toda hora a gente estava jantando, estava junto e tal. E agora são muito mais raros, mas por serem mais raros, eles são muito mais especiais. A gente dá muito mais valor. No momento que a gente está ali, a gente teve uma oportunidade de acionar a nossa rede de apoio. Isso é importante, gente. Acionem a rede de apoio de vocês, né? Fala com a avó, com o avô, com o tio, com a tia. Quem que pode ficar ali algumas horas com a criança, né? Para que vocês possam ter esse momento de casal de vocês. E a gente teve a oportunidade de acionar a nossa rede e ter alguns dias seguidos ali de Vale Nights, a gente saiu pra jantar e tal. Foi tão revigorante, tão bom. Parece, né, que você dá um restart ali e você volta com mais energia, com mais disposição, realmente mais revigorado para voltar para a rotina. São os rituais de regeneração, eles são muito importantes. E tem que fazer isso de forma consciente, tá? É realmente se programar, rotina... colocar na agenda, falar assim, esse é o nosso dia de fazer tal X. Coisa. Que é aquela coisa que nós adoramos fazer juntos e que nos conectou demais para estarmos juntos. Se vocês não colocam isso na agenda de forma consciente, a rotina ela atropela, ela vai massacrar e quando vocês vão olhar, passou 1 ano e vocês não fizeram absolutamente nada juntos e acontece mesmo. Então precisa colocar, esse é um momento nosso do casal de reconexão, 2 horinhas que seja, um momento pra gente. E cada casal tem a sua. Pode ser que seja fazer esportes junto, pode ser que seja ir no cinema, que os dois são cinéfilos. Ouvir alguma música. Ir num show, ali ouvir uma música ao vivo, os dois gostam de ir em algum lugar que toca música ao vivo. Sei lá, cada um tem a sua, então vocês vão descobrir, vocês já sabem. Qual é o ritual de vocês? E a sexta e última ferramenta que a gente vai deixar aqui para vocês é um exercício de valores, né? Como a gente falou anteriormente, que um dos estressores do relacionamento é a divergência na forma de criar.
E essa forma de criar está muito pautada dos nossos valores. Nossas né? crenças, Nossas né? crenças, aquilo que eu valorizo, aquilo que eu acredito. E quando a gente deixa, né, de forma clara, né, nesse exercício vocês vão poder ter oportunidade de colocar ali os seus valores, os valores do parceiro e entenderem o que está por trás dessas escolhas de criação e juntos vocês chegarem numa convergência de valores. Para que vocês possam entender como que é a forma do outro, né, o que o outro valoriza. E também respeitar a diversidade, né? Porque muitas vezes o que o outro traz é diferente do que eu trago, mas é tão importante ter uma referência diferente na criação do meu filho. Quanto mais referências na criação dos nossos filhos, é melhor para eles. Mais rica mais a diversidade traz riqueza de desenvolvimento. Exatamente. E aí um momento de sabedoria, falando dessas ferramentas, é aos poucos. Né? Não é agora porque a gente falou de 6 coisas para vocês fazer, vamos fazer tudo hoje, amanhã. Vai sentindo o que vocês estão tendo necessidade, qual estressor está pegando mais. E aí, baseado no estressor, poxa, qual dessas ferramentas, dessas técnicas poderia ajudar para a gente equalizar essa situação, para aumentar a qualidade de vida do relacionamento ou para desacelerar, né, a perda de qualidade de vida do relacionamento. Então, vai brincando com essas ferramentas ao longo de meses. Não é para você também ser feita uma única vez. É para usar com recorrência, na medida da necessidade, repactuando, revendo. Como a gente disse, tudo muda muito rápido nessa fase. Então, é muito importante estar sempre atento, sempre desperto, sempre consciente para o que está acontecendo e as necessidades daquele momento. E fazer de uma forma leve, né? Divertida, sem ser aquela coisa pesada, um exercício, temos que fazer o exercício da sede. Não, gente, tipo uma brincadeira, uma coisa... Um momento, usar as ferramentas também como um momento de reconexão, porque vocês vão fazer ali juntos, vão trocar, vão contar ali como é que foi a experiência de fazer a lista de necessidade, a lista de atividades. Então, fazer de uma forma leve, prazerosa, sem ser pesado, sem ser uma exigência, sabe?